Acho que agora começou. Então, meninas, boa noite, né. Esperava, mais estudantes, mas eu acho que aos pouquinhos eles vão entrando na reunião. Meu nome é Daniele, sou professora, do setor de educação, do departamento de educação da UENG, e faço parte do núcleo, né, do NIP. Então a ideia aqui hoje é discutir, né, as principais atividades realizadas pelo NIP, né, o modo como a gente está fazendo a conferência, como que é a organização desse material, e também tirar dúvidas, né, que vão surgir aí ao longo da nossa conversa. Então vocês podem me interromper, né, a qualquer momento, caso tenha dúvida aí na minha explicação, né, que eu vou, começar agora. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui e vou pedir para vocês para, eh, vocês conseguem ver a apresentação? Sim, eu consigo. Sim, Ah, perfeito, aparece. perfeito. Muito obrigada. Então, eu vou fazer uma explicação breve com as principais informações do NIP, né, que é o Núcleo de Integração e Práticas, especificamente aqui no caso do curso de Pedagogia Manhã e Noite da UENG, Unidade Birité. Atualmente, né, estamos né, professora da unidade, o professor Jaider e a professora Raquel Baeta, que estamos como coordenadores desse núcleo, e também contamos com o estagiário, que é o Eduardo, que é um aluno do curso de Pedagogia EAD. Então nós formamos então essa equipe, né, que faz então essa conferência da carga horária de ACC. Desculpa aí o fundo musical. Eh, mas, né, segundo a proposta do PPC do curso, né, a gente deveria ter um coordenador, 2 professores orientadores, 2 estagiários e 4 monitores. Nós ainda não conseguimos alcançar, né, esse sonho de consumo, né, porque, iria contribuir, né, para as demandas, né, dar um andamento mais rápido às demandas, mas, né, o grupo que está hoje está muito comprometido com as atividades que nós, estamos desenvolvendo no NIP. Eh, Quais são, então, né, as funções, segundo esse PPC, eh, quais seriam as atividades que o NIP deveria desenvolver, né, ou que o NIP desenvolve? Então, a primeira atividade é acompanhar o processo de desenvolvimento das atividades integradoras, práticas, científicas e culturais no curso de graduação de Pedagogia da Unidade Birité, né, que a gente tem tentado organizar, mas ainda não está tendo muita força, né, devido a essa quantidade de trabalho, da conferência da carga horária de ACC. Também deveríamos, né, estabelecer intercâmbio entre os cursos de licenciatura e instituições de ensino que propiciem vivências, práticas científicas e culturais aos alunos de graduação. Estamos fazendo esse movimento, nos aproximando mais ao curso de pedagogia, não presencial, mas ainda está sendo, uma construção, né, até porque nós 3 professores, né, que estamos no NIP, podemos dizer que somos recém-chegados, né, chegamos à UENG em 2020, então logo depois veio a pandemia, então a gente ainda está num processo ainda de reestruturação desse núcleo, né. E por último, que eu acho que é o que a gente tem feito com maior ênfase, né, que é estabelecer normatizações constantes em manual aprovado pelo colegiado de curso para acompanhamento das atividades. Inclusive, criamos uma normativa que foi aprovado pelo colegiado na semana passada e que provavelmente deverá ser divulgado para vocês. Entre essas atividades do curso, né, do NIP, tá, essa questão do acompanhamento dessas atividades extracurriculares, né, que são as atividades acadêmicas, científicas e culturais.
que se desdobram em 2 tipos, né. O primeiro tipo são as atividades complementares, que devem possibilitar o reconhecimento de habilidades, conhecimentos e competências dos alunos, dentro e fora do ambiente acadêmico. E também atividades de extensão, práticas de estudo, atividades extraclasse e/ou interdisciplinares, e também devem considerar as relações acadêmicas científicas, as diferentes manifestações e expressões culturais e artísticas e inovações tecnológicas. Esses tipos de atividades vão ficar mais claras quando eu apresentar a tabela, né. Essa tabela descreve cada tipo de atividade que é considerada como ACC. Para vocês, né, ao longo do curso, vocês devem, né, ter cumprido 210 horas de ACC, que representa, então, 14 créditos no curso, né. E essas horas, elas devem ser cumpridas do primeiro ao oitavo período. Entretanto, né, a gente sempre recomenda que essas horas sejam cumpridas até o sétimo, por quê? O oitavo período é um período que exige, né, um pouco mais do estudante, dado a questão, né, de realização de TCC, de estar fazendo as disciplinas, tá fazendo o fechamento do curso, né? Então a gente sempre recomenda-se que essas horas de ACC sejam realizadas antes, sejam, né, finalizadas antes, para não ter nenhum tipo de trabalho, no oitavo e nenhum tipo de surpresa, né, até porque, sem essa carga horária, o aluno ele não consegue colar grau, ou seja, ele não forma, né. Então essa carga horária, ela não tem jeito do aluno formar sem ela, né. E essa carga horária, né, assim que vocês concluem essa carga horária, ela é registrada então no histórico, né, vocês vão ter registrado no histórico, no campo enriquecimento curricular, vai aparecer lá para vocês. Até, 9 de junho, eh, a entrega, na verdade aqui é 2023, só fazer uma correção. A entrega desse semestre, né, de ACC, a gente vai, aceitar a entrega até 9 de junho de 2023. Entretanto, é para as turmas de sexto ao oitavo período. Por quê? Porque a gente confere, né, a gente considera que do primeiro ao quinto é o momento de vocês realizarem essas atividades, esses cursos, né, participarem de atividades de extensão, de pesquisa, na universidade, fora dela. E aí, nesses 5 primeiros períodos, né, você organiza essa documentação e aí no sexto, no sétimo e no oitavo você pode entregar a documentação. Então a ideia da gente fazer a reunião hoje aqui, do primeiro ao quinto, é para alertá-los, assim: "Olha, já vão se organizando enquanto, né, realização dessas atividades, porque no sexto você já pode, né, organizar essa documentação, postar, para a gente fazer a conferência". Eh Os alunos, né, os estudantes que estão no sétimo e no oitavo período, eles vão continuar com o processo de conferência que a gente tinha anteriormente. Como que era esse processo? A gente abria uma pasta no Drive para o estudante, com o nome do estudante, e o estudante postava dentro dessa pasta as atividades realizadas e uma tabela, né, uma planilha do Excel descrita, com a descrição de cada atividade e o comprovante de cada atividade colocada nessa tabela, né. Só que vocês vão passar para um outro sistema que nós estamos, né, organizando. O sexto período desse semestre vai ser o primeiro período a passar para essa nova forma de conferência, né, que é por meio de um formulário no Google. Eh, então vocês também vão passar para esse novo formato, né, que eu vou até explicar já como que funciona e como que vocês deverão organizar tanto a documentação quanto a planilha. Então, quais são os documentos que eu preciso, né? Se vocês acessarem aí esse QR Code, vocês vão ter acesso à planilha,
a tabela, que é essa tabela aqui, olha, atividades acadêmicas, científicas e culturais. Nessa tabela, você consegue ter acesso a todas as atividades que são contabilizadas como a ACC. Então, olha para você ver, olha, se a gente for analisar a tabela aqui, olha, na primeira coluna aqui, olha, estágio extracurricular, conta como a ACC? Conta. Ele conta no máximo até 80 horas. Como que eu comprovo isso? Tá aqui na segunda coluna. Você tem que anexar o contrato aditivo de estágio, com carga horária mínima de 40 horas, e a relação com a área de curso. Então, é o contrato que vai comprovar esse estágio extracurricular. A gente tem também, olha, organização de eventos na UENG, também contabiliza. Na UENG e fora da UENG, né, monitoria na área do curso, iniciação à docência, curso de extensão, tanto presencial quanto à distância, curso de informática, curso de idiomas, disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior, desde que seja cursada dentro do prazo que você está cursando, né, o curso de pedagogia. Eh, Participação em oficinas, minicursos, participação como ouvinte nas apresentações de TCC, participação em diretório acadêmico, obtenção de prêmios acadêmicos, resumos, né, publicados em anais, apresentação em congresso, artigos científicos, publicações em jornais e revistas, capítulo de livro, participação em congressos, com ou sem trabalho, iniciação científica, participação em mesa redonda, minicurso, né, workshops ou treinamentos, participação em palestras, webinários, lives, ministrar palestras, visitas técnicas, participações em projetos, né, de extensão que tem na universidade, né, inclusive tem vários de pesquisa e extensão, atividades ou eventos culturais, né, doação de sangue, doação de livro, participação voluntária em ações sociais, participação como aplicador do Enem, e aqui tem outras atividades. Por quê? Pode ter algum tipo de atividade que você fez, né, que não está contemplado nessa lista aqui que nós temos prévia, mas que você pode inserir, né, inserir a declaração, o comprovante, a carga horária, e aí o NIP vai se reunir para validar aquela atividade, aquela carga horária, né, e analisar a atividade postada. O que vocês têm que ficar, cientes é de que, né, o tipo de atividade, qual que é a documentação que comprova e qual que é a carga horária máxima, né, porque vocês podem perguntar assim: "Daniele, eu posso fazer as 210 horas só de estágio extracurricular? Não, por quê? Porque no máximo são 80 horas, né. Então, para cada tipo de atividade, você tem a quantidade máxima de horas que é permitido, para, ter, né, para ser computadas no NIP. Então, o primeiro passo é entender essa tabela de ACC, né. Eu acho que pelo QR Code aqui vocês conseguem baixar essa tabela, então é bom imprimi-la, né, e tê-la com vocês aí, para vocês irem organizando já, né, vendo: "Olha, eu já tenho tanto disso, tanto disso, tanto disso". O segundo documento, que também pode ser acessado aqui no QR Code, é a planilha de atividades, que é essa planilha aqui, olha, que é uma planilha no Excel que você tem que preencher, né? Nome, matrícula, período, turno. E aí, você tem que descrever cada atividade que você vai anexar o comprovante. Então, por exemplo, na uma aqui eu vou falar assim: olha, eu vou colocar estágio extracurricular. Eu tive 80 horas e eu fiz no tal período. Depois eu vou colocar assim: olha, participação em defesa de TCC. Tive tantas horas e foi em tal data. Eu vou descrevendo cada atividade aqui. E para cada atividade que eu descrevo aqui, eu tenho que ter o comprovante dessa atividade. É sempre assim.
Descrição aqui na tabela, comprovante. Descrição da tabela, comprovante. E é sempre bom vocês colocarem na ordem, porque isso facilita muito na hora da conferência, assim, vocês, não sabem o quanto que isso nos ajuda para conferir, porque aí a gente abre a planilha aqui de registro e já abre o arquivo e vai conferindo um por um, sabe? Não precisa ficar procurando lá no outro documento onde que tá. Então esse documento que vocês têm que preencher. Por quê? Vou mostrar o formulário aqui para vocês como que funciona, olha, aqui é o f tá dando para vocês enxergarem o formulário? Está sim. Certo. Para mim tá. Perfeito. Perfeito. Então, olha só, nesse formulário, vocês vão preencher aqui, né? Informações gerais, e-mail pessoal, e-mail institucional, a matrícula, o nome completo, em qual período está matriculado, o turno, e aí vocês vão ter que anexar dois arquivos. O primeiro arquivo que você precisa anexar é o arquivo com todas as comprovações das atividades desenvolvidas. Se eu fiz o estágio, eu tenho que colocar o comprovante do estágio. Se eu participei de uma live, eu tenho que comprovar que eu participei de uma live. E é num arquivo único, porque aqui, olha, você vai clicar aqui, adicionar. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Acho que não. Você vai ter que colocar. Oi? Deixa eu te perguntar, no caso aí Aham. você está falando que a gente precisa anexar 2 arquivos. No Uhum. caso do estágio, que é o estágio não obrigatório, ele vale, cada um do estágio, pelo que eu entendi, 40 horas, não é isso? Cada um? Na verdade, é no mínimo 40 horas que você pode anexar de estágio, mas você pode fazer um estágio com mais horas, mas o que importa mesmo é que você só pode contabilizar 80 horas. Então, Entendi. suponha que você fez 2 estágios e eles, contabilizaram 120 horas. Você vai colocar aqui, mas para ACC a gente só pode contabilizar 80 horas. E a gente como que a gente faz esse cálculo da quantidade de horas, por exemplo? Então, aí você tem que ver mais ou menos quantas horas, né, o período que você fez estágio e quantas horas semanais que você fez esse estágio, né. Entendi. E aí é uma foto por exemplo, de um contrato? Isso, aí aqui olha, a gente tem aqui por exemplo, a foto do contrato ou do aditivo, né, de estágio, já é uma comprovação. Então, Hã, você vai anexar isso vai colocar em um arquivo. O desafio de vocês vai ser o quê? Colocar todos os certificados em um único arquivo, porque aqui nesse primeiro arquivo que vocês vão anexar aqui, é um arquivo só e tem que ter todos os comprovantes nesse arquivo, entendi, entendeu? entendi. Então, ou tira foto e cola no Word e vai colando no Word e depois transforma em PDF. Então, vocês têm que ter uma estratégia para isso, entendeu? Acho que o mais fácil é isso, né? Ir tirando foto de tudo e depois cola no Word. Então, esse é o primeiro arquivo que vocês têm que anexar aqui. O segundo arquivo que vocês vão anexar aqui, né, que vai adicionar o arquivo aqui, é aquela tabela que eu apresentei, né, que é onde você vai descrever cada atividade que você colocou lá o certificado. Então, coloquei o primeiro arquivo lá, foi o aditivo do estágio, né? Então, vou colocar aqui, estágio, carga horária e data. Aí o segundo documento lá embaixo foi um certificado de participação na live. Vou inserir aqui a descrição, a carga horária e a data. Terminei, salvo esse arquivo e coloco ele aqui, né? Adicionar arquivo e salvo ele aqui. Por último, vocês vão, né, declarar responsabilidade sobre essa documentação que vocês estão inserindo, né? Porque é de responsabilidade de vocês, e enviar, né? Esse envio, ele deve ser feito quando você tiver já contabilizado as 210 horas, né. A gente só vai conferir, a quantidade total de horas. Então, juntem todos os arquivos, né, preencha toda a planilha e envia toda a documentação para que a gente possa fazer a conferência.
De forma geral, são essas as informações que, né, a gente tem. E aí eu vou tirar a dúvida aqui agora. Ana, pode falar, Ana Marina. Esses arquivos eu posso enviar em um único arquivo, por exemplo, zipado? Ou seja, eu pego todos os meus documentos que estão em diversos arquivos, em vários formatos, e zipar eles e enviar de uma única vez? Eu nunca fiz esse teste não, mas eu acho que ele não aceita. Eu acho que ele só aceita um único arquivo, porque quando a gente zipa, diminui, né, o espaço, mas eles continuam vários arquivos. Eu acho que ele não aceita, ele vai aceitar apenas um arquivo. Você vai ter que, provavelmente você vai ter que inserir em um único arquivo mesmo. Tá ok, obrigada. De nada. Então, só recapitulando, né? Pelo QR Code, né, que tem aqui, vocês conseguem ter acesso, né, à tabela. O que que é a tabela? São todas as atividades, que são contabilizadas como ACC pelo NIP, e nessa tabela tem o que que você precisa inserir para que seja comprovado, né, qual que é a documentação necessária. E qual que é a carga horária máxima para esse tipo de atividade, né. Então ter essa tabela é fundamental. Então sugiro que vocês tenham essa tabela, né, baixem essa tabela. Segundo, fazendo as atividades de ACC, sugiro que vocês, baixem a planilha e já vão registrando, né. Fiz estágio extracurricular? Já lanço lá. Fiz PIBID? Já lanço lá o PIBID, né, que é uma atividade de extensão. Fiz uma iniciação científica, lanço lá. Assisti uma live, coloco lá, né? Porque é sempre a descrição, a quantidade de horas e a data que foi realizada a atividade. E aí depois, né, você, monta, é como se fosse, monta, esse arquivo único com todas as atividades, com os certificados de todas as atividades que você lançou nessa planilha. E aí, a partir disso, né, você vai entrar no link lá no formulário, vai preencher as informações gerais e vai, anexar todos esses 2 documentos, né. O primeiro documento é esse arquivo único com todos os certificados, e o segundo documento, que é essa planilha, né, com as informações descritas por, título, né, da atividade, a carga horária e a data ou período na qual ela foi realizada. E aí eu queria saber se tem dúvida, gente. Fiquem à vontade. Valquíria. Daniela, deixa eu te Oi, perguntar, no caso da jornada a Raiane, desculpa, pode falar, Raiane. Oi, boa noite. Eu tinha só perguntado para pedir para você colocar o QR Code de novo, que não tinha pegado o código, não? Ah, colocar o código de novo? Só um instante. É isso. Pode falar o próximo, é a Valquíria que estava esperando? sim, Por favor. no caso da jornada pedagógica, todo ano tem essa jornada pedagógica, né, lá na Sim. UEM. Ela vale para a ACC. A Uhum. gente pode acumular também, no caso dela, só 2 jornadas pedagógicas e a gente soma essas horas como horas-aula? Ah, sim. Então, a jornada pedagógica depende de como que você participa dela, né, Valquíria? Então, por exemplo, suponha que você só participou, de alguma. Porque você pode participar na organização da jornada pedagógica, que entraria como organização de evento, né? Que aí tem uma carga horária máxima, ou participação em evento, que também tem uma carga horária máxima. Então, você pode participar, sim, mais de uma. Deixa eu procurar aqui, evento. Quer ver?
Ó, organização de eventos. Aqui, ó, organização de eventos na UENG ou fora da UENG é até 80 horas. Então, você pode participar várias vezes, né? Porque cada organização, eu acredito que deve ser umas 10, 12 horas, né? Você tem também eh, dentro dessa jornada, no que você vai participar, né? Suponha que você vai participar de uma oficina. Oficina, você pode ter até 20, 60 horas, né? Porque pode ser 20 dentro da UENG e 20 fora da UENG, então até 60 horas. Você pode participar de minicurso também, que são até 60 horas. Então, Valquíria, vai depender do que você vai participar dentro da jornada, entendeu? Mas são muitas horas, tá vendo? Não, para você, né, alcançar a carga horária máxima, você pode participar várias vezes. Então, você vai ter que, né, a partir dessa planilha, você vai ter que ver quantas horas você computou ali, você vai receber o certificado. Aí você vai ver assim: "Olha, em qual item aqui que vai enquadrar esse certificado? Ah, então eu já tenho quantas horas que pode ter, até quantas horas?". Então suponha que lá pode ter até 40 horas e você tem 20, então você pode fazer mais vezes dessa atividade, entendeu? Entendi, muito obrigada. Por nada. Tem mais alguém com a mão levantada, só que eu não consigo ver, pode falar. Oi, Dani. Eu tô sem voz, mas o chat tá Aham, fechado, aí eu não consigo digitar. Mas perfeito. eu queria saber se você sabe me falar como que eu faço para poder comprovar, as horas da residência pedagógica. Então, a residência pedagógica, você vai pedir uma declaração, né, da coordenação, provavelmente deve ser o Alessandra. Você vai pedir uma declaração que tem que ter na declaração, né, a quantidade de horas e qual foi o período em que você cursou, entendeu? Porque a gente precisa saber a quantidade de horas para a gente saber quantas horas que a gente vai lançar e também o período em que você ficou no residência pedagógica. Ah, entendi. Então eu posso deixar lá para o final, para quando eu estiver acabando a residência então, né? Então, a residência pedagógica, você não vai conseguir fazer toda a carga horária da ACC com a residência pedagógica, concorda? Então, por exemplo, em um semestre, quantas horas de residência você faz? Ah, Dani, eu não vou saber te falar exatamente Eu quantas acho horas, que eu não. acho que são 22 horas por mês. É Se isso você mesmo. pensar 4 meses, você já passou de 80 horas. Então, passou de 80 horas, provavelmente a residência pedagógica só vai computar 80 horas. Então, você precisa só de um semestre para você, utilizar a residência. Não adianta você fazer 3 semestres, porque não vai contabilizar 200 horas, entendeu? Ah, então entendi. Então, você já Obrigada, pode Dani. fazer antes, então, não precisa Então esperar acabar não. então beleza, obrigada. Por nada. Stephanie. Oi, Dani, deixa eu te perguntar. O Uhum. meu caso é o seguinte: eu trabalhei na escola no ano passado como apoio. Eu queria saber se isso entra também para a contabilidade das horas de ACC, sabe? Entendi. É, é porque o seu estágio, ele é considerado como um estágio, Stephanie? Então, eu não sei se bem a palavra estágio, não, porque eu ficava de apoio, né? Então, acabava que eu dava aula e o que precisasse dentro da secretaria, Ele ou até mesmo dentro da direção, eu participava. entendi. Porque tem que ver como que vem escrito na sua declaração. De qualquer forma, eu vou colocar aqui, eh, eu peço para que você envie aqui para a gente, deixa eu colocar aqui só um instante. Aqui para o e-mail do NIP, nip.ibirité.eng@gmail.com. Antes de você, enviar sua documentação, eu peço que você envie a declaração ou certificado para a gente analisar como que vem escrito, pode ser? E aí a gente te dá a devolutiva se é ou não aceita e quantas horas serão contabilizadas, pode ser?
Não, ótimo. Mas no caso pode ser o contrato de trabalho mesmo? Ou Pode, uma declaração da diretora serviria também, alguma coisa assim? serve também, mas aí você tem que colocar, qual que é, né, a atividade desenvolvida, né, a relação, o período e o tempo, Não entendi, então. Tá tá joia. bom? Tá bom, obrigada, viu? Aí anota aí, por favor, nip.ibirité.eng@gmail.com. Inclusive, gente, tem um canal do YouTube do NIP, né? Depois procurem aí até para ter mais informações, né? E inclusive divulgar aí, ajudar na divulgação. Tem mais Ô, alguém? Daniela, Oi. a ação é para entregar que dia? Essa das planilhas e do formulário. Ô, Rayane, desculpa, eu não te entendi. Tem como você perguntar de Esse, novo, por favor? esse formulário e a planilha que você tinha mandado no QR Code é para estar preenchendo até que dia? Para colocar Então, a documentação. essa documentação, porque a reunião agora do primeiro ao quinto é para vocês irem organizando, porque isso vai ser cobrado no sexto, né? A gente está fazendo a conferência nesse primeiro semestre de 2023 do sexto período. Então, o quinto período vai ser, vocês vão lançar no próximo semestre. Então, essa reunião aqui agora é para vocês já irem organizando essa documentação, caso queiram que ela seja conferida no próximo semestre, entendeu? Mas, para o sexto período, essa documentação vai ficar, ela vai, ser encerrada, no dia 9 de junho. Mas é somente para o sexto período, porque o sétimo e o oitavo tá em outro sistema, tá no sistema do Drive. O sexto é o primeiro período que a gente está adaptando, né, mudando, migrando para a conferência no Drive, e o quinto período vai ser no segundo semestre de 2023. Ah, beleza, então. Achei que Mas era igual. a ideia de divulgar, né, tanto a documentação, a explicação, é para vocês já irem se organizando para quando virar o semestre vocês já postarem, entendeu? Uhum. Obrigada, viu? Por nada. Mais alguma dúvida, gente? E também é isso, gente, porque deu alguma dúvida também, envie mensagem, sabe, no e-mail, assim. Às vezes a gente não consegue responder prontamente, assim, em 1 ou 2 dias, mas a gente está tentando responder o mais rápido possível, né? Igual, por exemplo, a Stephanie, ela está com uma dúvida pontual que eu acho que é super pertinente ela já tirar de uma vez, porque ela já se organiza. Porque se for contabilizar, ela vai, olha, então não preciso fazer mais tantas atividades. Se não for contabilizar, né, aí eu preciso organizar para desenvolver outras atividades. Então, qualquer dúvida também, nos envie a mensagem, né, por e-mail, mas sempre falando, né, o nome, o período, né, descrevendo, né, a situação, porque tem gente que envia sem nos explicar muito bem a informação, né? Isso dificulta a resposta, tá? Mas não deixem de utilizar esse canal, que é o e-mail, que é muito importante no NIP. Mais alguma dúvida, gente? Não, por mim tá tranquilo. Perfeito, Rayane. Se alguém tiver, só ligar e habilitar o microfone e perguntar. Ficou tudo claro, gente? Tudo bem explicado, assim? Entenderam o processo, como que vai ser? Quer que disponibilize novamente o QR Code para vocês tentarem acessar e baixar o documento? Vou fazer isso aqui. Quem não conseguiu ainda acessar, E surgiu aqui?
da minha Uhum. turma, que é do segundo período, então a gente precisa só entregar toda essa documentação a partir do quinto período, né? Não precisa preocupar com entregar agora, não. Não, a gente só começa a receber no sexto. O sexto é o primeiro período que a gente abre o formulário para anexar a documentação. Mas Beleza. nada impede, né, que vocês já vão se organizando, né, o quanto antes, porque, gente, é sério, é muita gente que deixa para o final e no oitavo fica, né, uma confusão, assim, inclusive, de tempo, querendo que a gente, né, faça a conferência muito rápido, de um dia para o outro. Então, assim, quanto mais vocês se organizarem, né, para vocês fica melhor e para a gente também, né, enquanto núcleo. A documentação, assim, desde agora, e já coloca lá e só vai guardando para quando vou entregar, né? Isso, e se tiver qualquer dúvida, por exemplo, será que essa atividade vale? Manda para a gente por e-mail que a gente fala, olha, tá ok, essa atividade vale, pode, tantas horas e tá ok. Inclusive, se tiver alguma atividade, por exemplo, que você desenvolveu e não, né, está lá registrada na tabela nossa, vocês também podem consultar, olha, realizei tal atividade em tal dia, né, com tantas horas, vale para a atividade SCC, né, que a gente já dá a devolutiva falando se vale ou não para vocês ficarem mais tranquilos. E no meu caso também, que eu participo da Atlética e do diretório acadêmico, né? Aí vale como ACC também? Vale como ACC também. Inclusive, eu acho que tem uma aqui, diretório, acho que já está até na planilha. Olha, participação em diretório acadêmico central, representante de turma, ó, participação em diretório acadêmico, central do estudante, representante de turma ou colegiados, contabiliza até 60 horas de ACC. Beleza. Então, é só ir pegando mesmo esses certificados, né, essas declarações para armazenar, né, para vocês depois não ter que também porque depois troca, por exemplo, a coordenação de curso, troca, né, vai trocando essas coisas ao longo do tempo e aí fica difícil de emitir certificado. Então tudo que vocês participarem também, já peçam a emissão do certificado para não ter problemas futuramente, tá bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Roseli. Eu não peguei a dinâmica desde o do início, né? Uhum. A conversa desde o início, então não sei se de repente foi uma coisa que vocês falaram. Esses certificados que a UENG oferece para a gente, dos cursos, das palestras e tal que a UENG disponibiliza, eles já vão direto para a nossa pasta ou a gente que vai ter que entrar e colocar Ô, Roseli, você tá em qual período? no terceiro? No terceiro. Então, quem está no sexto período agora até o primeiro período vai passar por um processo não mais de pasta, de inserir na pasta, vai ser um processo de formulário. Então, esses documentos, eles não vão direto, esses documentos ficam somente com vocês e vocês ficam responsáveis por organizá-lo, né? De duas maneiras. A primeira maneira é organizando em um arquivo único todos os certificados de participação em evento, em congresso, em diretório acadêmico, tudo que vocês fizerem, que vocês querem que contabilize como ACC, vocês vão colocar num arquivo único. Por quê? No formulário, eu até compartilhei aqui, vou compartilhar novamente. No formulário. No formulário aqui, olha, esse formulário aqui é o formulário dos alunos do sexto período que vão preencher agora. Eles vão precisar inserir 2 arquivos, né, que é o caso que vocês também vão precisar. O primeiro arquivo é esse arquivo com toda a documentação que comprova as atividades que vocês desenvolveu, né, e a carga horária. Então você vai colocar ele aqui, vai, adicionar arquivo, vai procurar no seu computador e vai subir aqui para essa plataforma. O segundo arquivo é essa planilha,
que você vai ter que preencher aqui, com nome, matrícula, período, turno, e aí cada atividade que você colocou naquele documento de comprovação, você vai descrever aqui. Por exemplo, participei de uma live, né, sobre EJA. Então, você vai colocar aqui a descrição da atividade, carga horária e data. Eu fiz residência pedagógica, então, residência pedagógica, carga horária e data. Eu participei como voluntária, né, elaboração, né, na condução de um evento. Coloca aqui a carga horária e a data. Então, todos aqueles documentos que você subiu lá para a plataforma, você vai descrever eles aqui e depois você vai salvar esse arquivo e vai colocar ele aqui também. São os 2 arquivos que você vai precisar para comprovar a CC. O primeiro arquivo é com todos os certificados, o segundo é essa planilha que você registra, né, todos os certificados que você colocou lá. Obrigada, tá? Entendi sim. Nada. Obrigada. Por nada. Gente, e aí, mais alguma dúvida? Eu sei que a princípio, né, parece ser muita coisa, mas eu acho que uma dica importante é ter organização, né? Todo evento, tudo que vocês participarem, né, que vocês pensarem assim: "Olha, eu acho que isso aqui pode ser contabilizado como a ACC". Vocês, já vão guardando esses certificados, essas declarações, né, tudo que comprova que você participou daquela atividade, porque aí quando você, né, tiver isso tudo, né, você vai olhar aqui na tabela, né, vai ver olhar onde enquadra cada atividade para ver a carga horária que você já tem, né, e aí você soma. Deu as 210 horas, né, ok. E aí no sexto período, vocês vão enviar toda essa documentação para o NIP e a gente vai fazer a conferência dessa documentação, né, e dar a devolutiva para vocês. O processo então agora, é o novo processo, né, e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, entre em contato com a gente no NIP por e-mail. Essa gravação ela vai ficar salva também, no YouTube, né, o professor Jaider vai salvar lá pra gente. E eu peço que vocês repliquem essas informações aí nos grupos, né, das turmas de vocês, né? Se alguém conseguiu baixar esses arquivos, essa tabela com todas as atividades e suas respectivas carga horária, eu peço que vocês compartilhem aí no grupo da turma, porque eu acho que tendo essa tabela ajuda a gente a mais ou menos traçar um caminho, né? Quais são as atividades que eu preciso fazer para completar essas 210 horas. Eu já tenho um estágio não obrigatório, né, um estágio extracurricular, eu já tenho, né, residência, eu já participei do PIBID, olha, eu tô achando então que eu já tô chegando nessas 210 horas. Então, essa tabela também ajuda a direcionar a forma como a gente vai, contabilizar e conseguir, né, essas 210 horas. Então eu peço para que vocês compartilhem, né, essas informações aí com quem não pôde, né, participar do nosso encontro de hoje, tá bom? No mais, né, eu aqui representando o NIP, né, nos colocamos aqui, eu coloco o NIP aqui, para ajudar, mandando e-mail, a gente estará aí disponível para tirar dúvidas, tá? E também a gente nos corredores aí, se tiver dúvida, né, estamos aí. Tem alguém com a mão levantada, por favor. Dani, eu não estou vendo na tabela, como que faz para baixar? Boa noite, né? Perdoe a falta de educação. Boa noite. Espera aí só um instante que eu vou compartilhar aqui de novo com você. Só um instante. Então, uma forma que a tabela tá aqui, olha. Se vocês direcionarem a câmera do celular para o QR Só um Code, vai minutinho, tá? aparecer. Perfeito. Vai aparecer a tabela com todas as atividades e vai aparecer também a planilha de atividades, que é essa planilha do Excel que vocês precisam preencher.
Ah, sim, muito obrigada. Já estou baixando aqui, viu? Ah, perfeito. Obrigada. Por nada. Aí, se vocês puderem compartilhar pelo menos aí a tabela, né, com a turma, acho que já nos ajuda bastante. Mais alguma dúvida, gente? Ou podemos encerrar por aqui, né? 9. Lavínia? Isso, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se o estágio não obrigatório, ele conta também como hora que ele fez um pouco de tempo aí. Eu estava falando, eu queria saber. Eu não sei se eu entendi bem. Você está perguntando sobre o estágio, Lavínia, não obrigatório? Isso. Isso, tem na tabela estágio extracurricular. Então, aqui, ó, se você pegar a tabela aqui, o primeiro item da tabela aqui vai ser, olha, estágio extracurricular, né? Então, ele vale até 80 horas. Você pode contabilizar até 80 horas com estágio extracurricular, ou seja, né, aquele que não é obrigatório. Como que você comprova esse estágio, né? Com contrato ou com termo aditivo. Aí você pode adicionar ou contrato ou termo aditivo, né? Com todas as informações certinhas. Então, contabiliza até 80 horas, tá bom? Tá bom, gente, obrigada. Por nada. Rayane? Oi, tinha me perguntado também se, por exemplo, tipo, as atividades assim, teatro, cinema, essas coisas, se vale como extracurricular também. Vale. Então, por exemplo, aqui na tabela, se vocês pegarem ela aí, olha. Se a gente for aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui. Atividades ou eventos culturais. Teatro, show, cinema, museu, exposição, mostra, concerto, né? Então, você precisa da declaração, ou folder carimbado, ou bilhete, né? Original de ingresso, mas ele contabiliza até 10 horas, né? Então, é no máximo até 10 horas de carga horária. Mas contabiliza sim, tá na tabela. Beleza, obrigada. Nada. Desculpa interromper, mas as datas, por exemplo, desses eventos e também do estágio, por exemplo, seria até quando, mais ou menos? Durante o período da graduação? Isso, a ótima pergunta, Lavínia. Todas as atividades de ACC têm que estar dentro do período da graduação, né? Então, não vale atividades anteriores. Então, se tem que estar dentro do primeiro período que você cursou até o 8º período. Fora, não vale mais, tá? Por nada. Ô, Dani, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Aham. Essa reunião que a gente está fazendo aqui hoje, ela vai ter certificado? Eu não tinha pensado. Deixa eu ver se eu consigo gerar a lista aqui de participantes. Eu não sei nem como mais gera a lista de participante. Mas eu vou ver se eu consigo gerar a lista de participante acabando aqui. E se eu conseguir gerar a lista, eu mando o certificado para vocês, tá bom? Não, isso é ótimo. Vai ajudar, né? Com Obrigada. certeza. Cada atividade ajuda um pouquinho. Gente, então é isso. Eu agradeço por vocês terem vindo participar. Fazer o possível aqui para emitir a lista, eu acho que é possível sim. Conseguindo, eu envio o certificado para vocês. E qualquer dúvida, é só enviar a mensagem lá no e-mail do NIP, nós estamos à disposição, tá bom? Boa noite para vocês e boa aula, né, para quem é de aula agora. Um abraço. Parar de gravar.